Você sabe o que é comer com consciência? No programa de hoje vamos aprender sobre nutrição consciente para entender por que os alimentos fazem bem e como a gente deve selecionar esses alimentos. Não saia daí! E para falar sobre isso, eu converso agora com Isabela Duarte, nutricionista com foco em alimentação consciente e uso dos frutos do cerrado na prevenção de doenças. Isabela, obrigada pela participação no programa. Obrigada a vocês. Vamos entender primeiro o que é alimentação consciente, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam do que nós vamos falar hoje e para a gente começar a ter uma visão de alimentação diferente, né? Que acho que hoje nós vamos aprender bastante coisa sobre alimentação aqui. Tratar da alimentação consciente é tratá-la como um todo. Então, você conhecer o alimento, conhecer de onde ele vem, primeiramente. Então, se ele foi produzido perto de você, se foi por algum produtor da agricultura familiar, se ele foi cultivado de uma forma que respeitou todo o ciclo da planta, com o mínimo de agrotóxicos possíveis, e até a hora que ele chegou na sua casa, na sua mesa, e que você está consumindo esse alimento, e o efeito dele no seu corpo, na verdade. Então, você se alimentar e sentir na hora se aquele alimento te fez bem ou se não te fez bem. Não interessa quais sejam as reportagens que está na mídia, do que é bom, do que não é bom. O alimento porque tem muito o alimento do século, Então, é o ovo, que um dia tá bom, outro dia não tá. É o cranberry, que virou a moda. Então, na verdade, assim, é uma alimentação simples, que esteja perto de você, seja acessível a você e o mais natural possível. E isso vai refletir na sua saúde. Então, a diferença, por exemplo, de um alimento industrializado, de um biscoito, que foi usado um trigo, provavelmente cultivado com agrotóxico, que foi para a indústria, tirou toda a capa dele de nutrientes, a proteção, toda a parte integral que ele tinha, e depois disso ele passou por vários processos de refinamento, branqueamento, que usa vários aditivos químicos, justamente para ficar aquela farinha branca, toda bonitinha, mas sem vida. E a partir daí faz um biscoito, adiciona alguma gordura vegetal hidrogenada, que a gente sabe que não é nem gordura animal, nem gordura vegetal, é uma gordura modificada, que não faz bem. Ainda usam vários aditivos para conservar aquele biscoito, e normalmente à base de sódio. Então, quando a gente come um alimento industrializado, que seja grande parte da nossa vida, da nossa alimentação, a gente consome um alimento sem vida. Em contrapartida, quando você come um alimento fresco, uma fruta, uma beterraba, uma cenoura que você tirou da terra, que você comprou, que você mesmo preparou, cortou, sabe? Quando a gente fala da terceira idade, se você ainda não conseguir fazer o seu alimento, se o idoso já estiver assim, num estágio de vida que ele não consegue produzir seu alimento, mas que tem alguém que faça esse alimento com amor, que é muito importante também, porque a energia que a gente coloca nesse alimento, antes da gente consumir, faz a diferença. Tem até um estudo de um japonês que fizeram assim 2 copos de água. Umas pessoas ficaram fazendo várias orações, muito amor, muito sentimento de amor, e no outro, ódio, xingamento, de qualquer forma, sabe? E depois analisaram as moléculas da água e viram que na água da oração estava uma água fluida, sabe? Com todas as moléculas em sintonia, justamente. E a do xingamento estava tudo desorganizado, sabe? E fizeram também com arroz cozido. Cozinharam arroz, colocaram num copinho com muito amor, fizeram oração, fecharam assim, deixaram na prateleira. Não da geladeira, fora mesmo. E o outro, assim, o arroz também com muito xingamento, escrito assim, ódio, assim, no pote. E 2 semanas depois, olhando assim, tá o arroz com amor todo branquinho ainda, sabe? Normal. E o de ódio cheio de bolor, verde. É muito assim, intenso, como assim, a energia que a gente... e o alimento absorve, porque o alimento ele é vida, então ele tem nutriente, ele tem água, tem vitaminas, tem os antioxidantes, tudo ali, tem a energia que o sol agiu sobre ele, tem tudo ali na estruturação
que se você colocar amor, ele vai absorver amor e no seu corpo, o corpo vai processar ele com inteligência. Aquela história, então, de, nossa, que comida gostosa, a comida da avó, a comida da mãe, nunca é igual de nenhum outro lugar. E aí você fala, qual é o tempero? É amor. Isso é verdade, absoluto. Inclusive tem muitas propagandas de temperos industrializados que usam vários realçadores de sabor, vários aditivos químicos que usam essa pegada do, você quer amor? Então bota esse pozinho aqui que na sua comida vai ficar gostosa, né? E na verdade não é isso, né? Então a diferença de você comer o almoço da sua avó e o almoço, assim, quando você vai comer num self-service ou em algum restaurante que você vê que os funcionários estão mal-humorados, não estão satisfeitos, sabe? Até a digestão, isso atrapalha até na digestão. Olha. Então, por exemplo... Aquela cozinha industrial, então, que de repente, aquele alimento que veio para você de uma cozinha industrial onde não existe uma harmonia, aquilo já pode estar te trazendo essa energia diferente também, que dá aquela sensação de não sei, de mal-estar, ou aquela sensação de estufamento, que você fica pesado, fala, nossa, gente, o que será que tinha nessa comida? É além do tempero, além dos condimentos, é a energia de quem está ali. Então, assim, hoje a gente, claro que, principalmente para o idoso que tem o sistema imune enfraquecido, claro que você tem que pensar, se for num restaurante ou comer em casa, assim, o máximo de higiene possível, sabe? Então, se for usar algum legume cozido, que ferva ele no vapor, usar soluções para higienizar as hortaliças, a base de... Tem gente que usa uma porcentagem de água sanitária, tem gente que usa vinagre, tem gente que usa outros tipos de técnicas para limpar. Então, a gente tem que saber que isso é importante também. E a parte... desde a preparação. Então, é o alimento, de como que ele foi cultivado, como ele chegou na sua casa, como que ele foi preparado e como você está recebendo o alimento naquela hora que você vai se alimentar, sabe? Porque, assim, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Nós somos médicos de nós mesmos e a gente que não escuta, sabe? O nosso corpo. Então, por exemplo, você, na hora de você se alimentar, ser grato, fazer uma oração, não interessa qual seja a sua religião. Pode ser oração para a natureza, para o universo, para você, para a sua família. Sou grato por esse alimento e não interessa qual seja ele, pode ser uma costela encharcada de fritura ou uma salada, não interessa, depende da situação. Você aceitar aquele alimento e consumir com leveza de espírito, sem pensamento pesado sobre... nossa, olha o que eu tô comendo, eu vou ficar gorda, ou nossa, a minha vida é triste, eu tô comendo sozinho, minha família não me liga, sabe? Esses pensamentos, todos esses pensamentos ruins, o corpo também vai assimilar aquele alimento como um veneno, sabe? E o contrário também, quando você se alimenta, você está grato, você observa o que você está comendo, o nosso corpo, ele já emite vários tipos de sinais para a produção de hormônios, enzimas, proteínas, para receber aquele alimento da melhor forma possível, digerir ele da melhor forma possível, sabe? Então, essa alimentação consciente, ela também depende... de nós. Principalmente de nós. Né? Assim, daquela condição, assim, não só no preparo, no alimento onde você vai buscar e tal, mas na forma como você encara aquela alimentação. Justamente. O prazer ou o benefício que vai te dar. Posso olhar para uma feijoada, então, eventualmente. E falar, nossa, que lindo! Tantos pedaços, para quem gosta, né? Que delícia, comer com os olhos. Justamente, comer com os olhos, mastigar, saborear, sabe? Tome seu tempo, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu morei na França, assim, tome seu tempo, se alimente, sabe? Esse é o alimento, você não tem que você não tem que ver televisão, você não tem que responder celular, você não tem que... Não, respeite o alimento, respeite o seu momento, respeite o seu corpo, né? Então, uma coisa muito importante, tem um psicólogo na Califórnia, nos Estados Unidos, que trabalha a psicologia e o metabolismo, né? Ele trabalha com pacientes que têm múltiplas personalidades. Que, por exemplo, ele viu que um paciente, quando ele estava numa personalidade, o corpo dele, ele era diabético, e quando mudava a personalidade dele, quando ele mudava nos surtos, né, de personalidade, ele virava uma pessoa normal, glicemia normal. E aí isso é recente, né? Ele está estudando isso como
o efeito da nossa personalidade, que nós temos, de certa forma, temos várias personalidades. Então, Gabriele, você como apresentadora, você como filha, você como mãe, você como esposa. Um comportamento diferente para cada Justamente, situação. nós somos diferentes, sabe? Nós somos vários em um só, sabe? E a gente sabe que num momento, num certo tipo de personalidade, de pessoa aberta, grata ao universo, a tudo, o nosso corpo vai assimilar e metabolizar de uma forma totalmente diferente quando você está agressivo, com raiva, sabe, com ódio do mundo e por aí vai. O poder da mente é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco vamos falar então de como você vê o seu cliente quando, né, a pessoa está com você. O que você avalia para fazer uma dieta? Se é individualizado, usando tudo isso, mas se cada pessoa vai conseguir ter a sua forma de se alimentar que é mais própria, né? Aí nós vamos falar disso e dos frutos do cerrado, que eu também acho que é legal, porque a natureza tem tanta coisa, né, que a gente nem sabe. Vamos para o pequeno intervalo, voltamos já já, não sai daí. O programa está de volta falando sobre nutrição consciente com a nutricionista Isabela Duarte. Isabela, no atendimento ao paciente ou cliente, né, a pessoa te procura, às vezes ela tem um receio. Como é que ela vai saber falar, né, programar para mim uma dieta que vai ser boa, específica para mim? Porque eu preciso também que respeitem o que eu gosto, o que eu não gosto. E mesmo assim que seja consciente, boa, né, uma alimentação adequada. Como é que você começa quando a pessoa é um pouco mais rebelde também? Que tem esse detalhe? Começo com uma conversa de 1 hora, assim. A gente conversa, eu vou perguntar de tudo que se passa na vida dela. Então, assim, desde o que ela consome normalmente, até onde ela normalmente faz as compras, até se ela tem costume de comer sozinha, se ela gosta de cozinhar, se ela não gosta, se ela já tem alguma doença diagnosticada, se ela já teve algum quadro de depressão, se ela é casada, se ela tem um companheiro, se tem filhos ou não. Na verdade, eu tento entender toda a situação sociocultural dessa pessoa, onde ela nasceu, sabe, onde ela viveu, para eu saber assim, quais foram os traumas que ela passou, a cultura alimentar dela, que é muito importante, e entender o comportamento alimentar, se é aquela pessoa que desconta a ansiedade na comida, ou se ela gosta não, ou se ela come poucas vezes, mas quando come é um prato muito pesado, muito sobrecarregado, ou não gosta de ficar beliscando coisinhas doces, pacotinhos. Tudo é levado em consideração, né? Tudo porque cada um é cada um, sabe? E aí depois, claro que eu vou fazer avaliação física, para fazer análise metabólica, quanto que o corpo dela gasta, atividade física, como é que está sendo a atividade física dela, quanto que o corpo dela está gastando e quanto que ela está se alimentando, e ver também porcentagem de gordura. Na verdade, eu vejo o todo Você realmente do conhece paciente. Aquela pessoa? Cada um é cada um, cada corpo cada um tem a sua história, cada corpo fala de uma forma, até nem às vezes as pessoas sabem, mas ela tá ali, é a linguagem do corpo, sabe? Então a pessoa que está muito ansiosa, que não aguenta ficar sem um doce, sem comer alguma coisinha, então a gente pode ver que pode ter alguma deficiência de algum nutriente por trás disso. E aí eu gosto também de fazer uma análise de sangue, dos exames de sangue, para ver como é que estão os parâmetros, apesar dessa análise comportamental já dizer muito sobre a vida desse paciente. Então eu converso assim, primeiro, qual é
a gente vê qual que é a situação, se o paciente está numa situação crítica, por exemplo, estou pré-diabético, ou estou diabético, estou com meu corpo está com fase crítica, assim, quase no abismo, aí não. Agora a gente vai fazer uma fase realmente de intervenção intensa para você agora. Claro que eu vou estar te acompanhando diariamente, qualquer dúvida que você tiver. Ou então, se a pessoa, né, tem algum estilo de vida que não é do mais saudável, está querendo mudar, então assim, ainda tem tempo, né, da gente fazer as análises, então eu gosto de fazer uma progressão. Primeira coisa muito importante é do que você não pode viver sem. Isso é muito importante. Olha, Isabela, eu não consigo viver sem arroz e feijão. Ou não consigo viver sem, eu já escutei. Pão, não consigo viver sem suco de laranja, sabe? Então, assim, essas coisas assim, massa, é possível a gente brincar com isso, sabe? Estar com o profissional te dá aquela condição de realmente estar bem orientado. Podemos dizer assim, muitos profissionais de saúde, eu não digo só apenas nutricionistas, mas médicos, enfermeiros, eles acham que eles são os donos da verdade, sabe o que é o melhor para você e que o paciente não sabe de nada. Muito pelo contrário, a questão é essa, o paciente se conhece, sabe, você deveria se conhecer muito mais do que alguém que você chegou no consultório e está se atendendo ali e te conhece há 10 minutos, sabe? Na verdade, assim, tem que ter uma conversa do profissional que tem o conhecimento prévio, sabe? E dessa conversa de tentar identificar quais são os verdadeiros problemas desse paciente. E o paciente está aberto também a mudar, né? Então, eu não gosto, por exemplo, de atender pessoas que estão indo obrigadas pela família, sabe? Ou então, se esse é o caso, eu gosto de conversar só com ele primeiro, sabe? Entender realmente quais são as angústias dessa pessoa. Porque essa mudança tem que ser interna primeiro, é uma mudança né? interna. Mas, assim, quando você falou, assim, de dietas da internet, do Instagram, do tudo, são muito perigosas. As pessoas se alimentam do que está na moda, e o que está na moda, na verdade, é só um nicho de mercado que está te estimulando a comprar aquele alimento específico. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma biodiversidade tão enorme. A gente não precisa gastar metade do nosso salário comprando a cranberry, porque está na moda, comprando a semente do Himalaia, porque... Não, a gente está aqui local, por isso que eu trabalho com frutos do cerrado. Os frutos do cerrado são os alimentos mais ricos, assim, que eu tive o prazer de conhecer. A gente já faz análise desses alimentos, tanto no laboratório para ver quanto que tem de vitamina C, antioxidantes e outros tipos de vitaminas. Os exemplos de frutos do cerrado para o que eu trabalho atualmente na minha pesquisa de mestrado é o maracujá do cerrado, pérola do cerrado, que é uma espécie silvestre de maracujá. Nós conhecemos uma, que é aquela grandona, né, do maracujá azedo que está no supermercado, mas só no Brasil temos mais de 100 espécies de passifloras que tem vários efeitos medicinais. Então, por exemplo, estou vendo o efeito do suco de maracujá na prevenção de doenças do coração, diminuição da inflamação nas artérias e até o efeito anti-estresse, anti-inflamatório desse fruto. Mas temos também o jatobá, que é um fruto que muitas pessoas não gostam, mas assim, eu gosto de trabalhar com receitas, de misturar na tapioca ou na vitamina. É possível inserir ele na nossa alimentação para dar mais nutriente, mais nutrição, sabe? Então, a farinha de jatobá, o buriti. O buriti é um fruto do cerrado que ele tem uns 20 vezes mais provitamina A, que é o tipo de vitamina que encontrado nos vegetais, que na cenoura, que a gente sabe que a cenoura é fonte de vitamina A. O buriti tem 20 vezes mais que a cenoura. Olha que maravilha. E tá aqui no cerrado, sabe? Isso é bom. Eu acho assim, para a gente ilustrar um pouco, ou trazer para quem está nos assistindo uma coisa mais... Palpável, você está dizendo. Sim, por exemplo, numa dieta, que óbvio, vai depender de pessoa para pessoa, né? O que você pode colocar para a gente... No geral, só para a gente ter uma ideia, o café da manhã, por exemplo, dentro dessa avaliação de alimentação consciente, o que seria legal num café da manhã? Qual seria o tipo de mudança de hábito que eu já ia ter que começar a ter? Interessante. Para começar a trazer para mim essa vitalidade que às vezes eu não estou tendo porque eu estou escolhendo errado meus alimentos. O café da manhã, inclusive, para mim é a refeição principal que a gente tem que tomar cuidado, porque vai ser o primeiro alimento que o nosso corpo vai receber depois de 8 horas de sono,
metabolismo tranquilo, sabe? E é a hora também que o nosso corpo está eliminando tudo de ruim, de toxina, de remédio, tudo que a gente consumiu durante o dia, é de manhã que ele está eliminando, sabe? Então, eu gosto de trabalhar com sucos. Então, por exemplo, um suco bem nutritivo, eu gosto de usar folhas verdes, o que tiver assim na feira. E a pessoa às vezes, mas só um suco não vai saciar minha fome? Não. Como fico até a hora do almoço com suco? O suco, por exemplo, esse não é um suco aquele que a gente bota uma polpa e água e açúcar e toma. Não, esse suco, a minha proposta desse suco é uma vitamina, é quase uma vitamina que você vai colocar folhas verdes, eu gosto de usar rúcula, folha de beterraba, que às vezes é até descartada nas feiras, que não são utilizadas, folha de cenoura, couve, sabe? Usar folhas verdes que vão me dar muitos nutrientes, que são elas que têm, sabe? Uma fruta, então, por exemplo, para quem está ainda começando a se habituar, uma fruta cítrica ajuda a cortar o gosto amargo de uma folha verde, por exemplo. Então, uma laranja é possível colocar, espremer um limão. A maçã dá água, dá doçura para o suco, sem a gente precisar botar açúcar, sabe? Então, eu gosto de usar. Você corta bem pequenininho, fatia bastante essas frutas, essas folhas, bota o mínimo de água possível. Se possível, nem precisa colocar água, se você colocar no liquidificador, com a ajuda de uma cenoura, a própria maçã já vai começando a bater, já vai começando a dar água e vai fazer um sumo bem espesso. Eu gosto de coar, peneirar esse suco. Que aí as fibras, elas são importantes, mas assim, a gente pode consumir em outras horas do dia, com frutas, hortaliças, mas esse suco da manhã, eu tirando as fibras e tendo só os nutrientes, sem açúcar, só o sumo de vitalidade que eu tenho, a gente consome esse suco e os nutrientes chegam nas nossas células muito rápido, de uma forma muito rápida, sabe? Então, já está nutrindo, muitas vezes aquela salada que você não teve tempo de comer, ou que por ser idoso não consegue comer um grande volume porque já fica saciado. Então, eu gosto disso, de dar nutrição para o meu corpo assim que eu acordo. E depois, espera uns meia hora, depois você vai consumir. Você não precisa cortar 100% a sua alimentação. Mas assim, tentar acrescentar uma fruta, colocar uma aveia, quem sabe, alguma fruta ali da sua região, botar um buriti, amassar com alguma coisa, botar um pouco de mel. É possível mudar a nossa alimentação mantendo, assim, você pode continuar comendo seu pão com manteiga de leve, mas assim, uma orientação é muito importante, que eu estou falando dessa forma generalizada, mas claro que para cada um é um caso. Se a pessoa, por exemplo, já tem diabetes, ela não pode abusar realmente de muitas frutas, de mel, mas você pode usar vegetais, você pode fazer o suco com cenoura, beterraba e laranja, por exemplo, sabe, ou folhas. Então, é trabalhar também com esse balanço dos nutrientes. E ter a consciência, né? Por isso consciência, que você se alimentar daquilo, sentir que aquilo te faz bem. E ao tempo que você vai limpando o seu corpo, você vai consumir um alimento depois que você tem costume, um biscoito, alguma coisa assim, que ele já não vai te fazer tão bem. Então é isso, vai desintoxicando o seu corpo, coma mais frutas, mais verduras, mais a produção local. E que você vai sentir o seu corpo, ele vai te respondendo quando você colocar algo que não é bom para ele. Legal. Gente, eu ficaria aqui muito mais. Me dá angústia esse tempo rápido. Mas te agradeço muito. Obrigada. É isso. Obrigada mesmo, a você. Isabel. O Depois do Jeans fica por aqui, corrido e com vontade de falar mais. Mas semana que vem tem mais. Até lá.